Nessa noite o tema é temer a Deus transforma. Temer quer dizer ter medo. Também é um susto, é recear. Agora vem algo interessante que fala sobre temer. É tributar grande reverência. Quando nós tememos a Deus, nós tributamos grande reverência a Ele. Amém? Ou respeito. Demonstramos respeito a Deus. Demonstramos pontualidade. Demonstramos zelo. Demonstramos escrúpulos. Um homem sem escrúpulos não tem misericórdia, né? E quando a gente teme a Deus, a gente tem escrúpulos. Olha só que interessante. Temos zelo. A transformação em nossas vidas verdadeiramente ocorre quando nós tememos a Deus. Seguimos a Ele, seguimos seus passos. E eu creio que ela ocorre no momento que ela é lançada pelo Espírito Santo e nós somos convencidos do pecado, da justiça, da ira vindoura, conforme está escrito em João 16, 8 a 10. Amém? Talvez eles vão colocar na tela depois. Não, mas não precisa colocar na tela. Todos já conhecem, né? Esse versículo, se não conhecem, está lá em João 16, 8 a 10. O Espírito Santo nos veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo e da ira vindoura. Amém? E quando o Espírito Santo nos vem ao nosso encontro e nos convence do pecado, é nesse momento que entra o temor a Deus mais forte. Amém? Temer a Deus nos faz confiar que a sua palavra ela é verdadeira. Amém? Nós podemos confirmar isso eu gostaria que abrissem a sua palavra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Para quem tem Bíblia, ou estiver anotando também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Importante nós confirmarmos aquilo que o pastor nos pregue, né? Para que ele não nos engane. Amém? Vocês não querem ser enganados por mim, né? Tem que confirmar na palavra de Deus, né? Diz o apóstolo Paulo, quando chegou em Bereia, ele disse que eles eram mais dignos que os da outra cidade, porque eles consultavam a palavra de Deus para ver se aquilo era mesmo assim. Por isso que nessa noite nós consultamos a palavra de Deus, para ver se é mesmo assim aquilo que o pastor está falando. E vamos ver o que diz lá. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então aqui nós confirmamos que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, por isso que estamos aqui aprendendo, para a repreensão, para nos repreender quando nós fizemos as coisas erradas, para a correção, para nos corrigir, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Amém? Glória a Deus. Se não tivermos temor de Deus, nós não nos convencemos de que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós colocamos dúvidas na palavra. Vocês concordam com isso? Que quando a gente não conhecia Deus, isso é apenas uma letra, pode ser escrito por qualquer um. Não, mas no momento que a gente tem temor no coração,
Nós vamos acreditar a Deus, toda a sua palavra. Nada disso pode ser tirado fora. Jesus foi tão enfático nisso, que ele disse, ai daquele que remover um tio, quer dizer, um acento, lá no grego era um acentinho, na palavra de Deus, ele seria condenado. Não é para nem tirar e nem acrescentar. A palavra de Deus é assim como ela é. Não existe o Apocalipse 25, só tem até o 22. Na palavra de Deus. Amém? Deus é poderoso para mudar as coisas e nos fazer convencer que a sua palavra é verdade. E isso acontece através do temor a Deus. Porque eu entendo assim também que quando a gente coloca em dúvidas toda a palavra de Deus, mesmo que a gente vá na casa de Deus, a gente acaba acatando aquilo que a gente acha que é bom, ou aquilo que nos convém, as bênçãos, ou aquilo que nos julgamos adequado. Isso é para mim. E a gente pode observar em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, algo bem interessante, que muitas pessoas, ou às vezes na igreja, usam para determinadas atitudes. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Um versículo muito conhecido. Encontrarem aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, que esse versículo é bom, né? Ele nos habilita a muitas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer todas as coisas. Não tem problema. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu entendo que por falta de conhecimento, ou negligência, ou falta de temor, a pessoa deixou de olhar ou não conhece o que está escrito em 1 Coríntios 10, 23. Vamos ver o que está escrito lá. Primeira Coríntios 10, 23. Há umas folhas antes. Podemos ler? Amém? Todas as coisas são lícitas. Poderia condizer com o tudo posso naquele que me fortalece. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Olha só. Que contradição, né? A gente pode perceber que num vai dizer tudo, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E o outro diz, tudo é lícito, tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo convém. Existe uns porém aqui. E buscar o interesse de outro, não buscar só o meu interesse. Em Mateus 10, 28, esse eu gostaria que abrissem comigo. Mateus 10, 28. Vamos viajar um pouco hoje na palavra. Como é que está nosso horário? Está tranquilo. Falta bastante para meia-noite. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Palavra dura. Jesus nos traz. Temem a Deus. Ele nos refere a Deus. Tema a Deus, que pode
fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E o nosso objetivo nessa noite é temer a Deus. Alcançar no nosso coração que o temor de Deus é importante. O temor de Deus transforma nossas vidas. Tem 3 versículos que falam sobre temor de Deus diretamente, que é o princípio da sabedoria. É a primeira transformação que acontece em nossas vidas, que é a transformação intelectual. Eu gostaria de abrir um deles, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Se você quiser anotar, também está escrito em Provérbios 9, 10 e em Salmos 111, versículo 10. Então, quero ler com vocês Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E está escrito por 3 vezes, no Salmo 111, 10 e no Provérbios 9, 10. E quando o Senhor Deus coloca na sua palavra, mais de uma vez, é porque Ele acha que é muito importante. Assim como quando nós vamos adorar a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes. Que é muito importante. A palavra do Senhor nos ensina que temer a Ele é o princípio da sabedoria. Olha só, isso é transformador, isso é transformação do nosso intelectual. É a sabedoria que nós recebemos do alto. Nós estudamos, somos experimentados na vida, passamos por muitas experiências que nos podem acreditar inteligência, que nós somos inteligentes, mas não necessariamente nos tornam sábios. Talvez eu seja um pouco cruel assim, mas a inteligência nos afasta de Deus, a sabedoria nos aproxima dele. Pois a sabedoria de Deus, ela é inexplicável, ela vem de Deus. Ela vem conforme nos submetemos a Deus ou tememos a Deus. Amém? Estou sendo um pouco cruel, mas eu gostaria que refletissem sobre isso. A inteligência humana nos afasta de Deus. O temor nos aproxima, a sabedoria de Deus nos aproxima dele, porque nós passamos a conhecê-lo. Amém? Quanto mais nos tememos e submetemos a Ele, mais o conhecemos, mais nos reverenciamos a Ele. O fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23, se quiserem anotar, não precisam abrir, talvez todos, se não ouviram, vou estar refletindo aqui. Eles são paz, amor, bondade, benignidade, alegria, mansidão e domínio próprio. Eles evidenciam que andamos em temor. E eu creio sim que nós não teremos essas características que eu mencionei, paz, amor, bondade, benignidade, alegria, mansidão e domínio próprio, sem termos o poder transformador de Deus em nossas vidas, através do temor. Nós não podemos nos tornar portador do fruto do Espírito sem ter temor de Deus, sem ter a sabedoria de Deus. E eu creio que é uma manifestação da sabedoria de Deus. Sábio é amar, sábio é ser manso. Nós temos mais sensatez para responder a alguém sobre nossa fé. Ter paz no coração vem do ensino que nós recebemos da palavra de Deus. Mansidão, domínio próprio, alegria. E eu creio, se não houver temor
de Deus, isso não fará parte de nós. Amém? O fruto do Espírito não se manifesta se não haver temor de Deus. Nós levarmos o fruto do Espírito em nossas vidas, se não temermos a Deus, não creio que vá acontecer. Talvez algumas características de domínio próprio, ser manso, vem até característica da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô. Como aquele homem ali era manso, e o filho também é, bem tranquilo. Mas todo grupo do fruto do Espírito não acontece se não há temor de Deus, se não há busca a Deus, se não há sabedoria de Deus em nossas vidas. Segunda transformação comportamental. Passamos a buscar o conhecimento de Deus na sua palavra. No Salmo 1, versículo 2 diz: o meu prazer está na lei de Deus, na qual medito de dia e de noite. Os mandamentos do Senhor passam a ser o norte para as nossas vidas. Dão-nos a direção, nos dão a maneira de viver. No cotidiano, no dia a dia, nós passamos a representar a Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Para tal, para Deus, nós passamos a zelar e cuidar para viver desta forma. Amém? Quando há temor em nosso coração, nosso comportamento muda. Nós vamos buscar o conhecimento de Deus, como nós começamos ali no início. Quando eu mencionei Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu também tenho um versículo que diz: tudo posso, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo é bom. Cuidado com a aparência do mal. Temos um exemplo que eu estava lendo hoje de tarde no meu devocional, em Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. É uma direção, um norte que Deus estava dando para o povo de Israel, através do profeta Isaías, num momento bastante conturbador, quando os inimigos estavam à sua volta, tentando destruir. E eu creio que faz parte dessa transformação comportamental. Isaías 1,16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Parece uma releitura de Tiago, capítulo 4. Estou bem certo, mas onde ele diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Que estranho, né? A gente entende às vezes que a verdadeira religião é acolher os irmãos e tudo mais, e ajudar um ao outro. Não, a verdadeira religião é também acolher aos pobres, acolher as viúvas, cuidar de cada um, pela graça de Deus. O exemplo que trouxe no meu coração sobre essa transformação comportamental, os outros, quando a gente não tem ainda o temor a Deus, não percebem nenhuma mudança em nós. E se não percebem mudança em nós, no nosso dia a dia, é porque não conhecemos o que Deus se alegra que façamos. Ou ainda não foi gerado em nossos corações o temor. Por exemplo, continuamos exagerando na bebida, no cigarro, brigando com o marido e esposa, envergonhando filhos, trapaceando nos negócios, pedindo emprestado e não pagar,
palavrão, sem nem sequer perceber. Ou seja, quando chega o temor ao coração, o comportamento sobe de padrão. Interessante, né? Quem é o padrão? Quem é o nosso padrão? Jesus, isso aí. Qual é o padrão de comportamento? Nosso padrão de comportamento é Jesus Cristo. E quando há temor no nosso coração, nós nos identificamos com Cristo. Nosso comportamento vai gerar transformação e as pessoas vão ver que nós mudamos. Ou não é assim que funciona? Quando você mudou, quando você entregou sua vida a Cristo, as pessoas não perceberam? Perceberam, né? Se ainda não perceberam, mude de verdade. Deixa Cristo entrar no teu coração, que as pessoas vão perceber a mudança de vida. Quando o temor de Deus chega na tua vida, a mudança é radical. Você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser nem perto daquilo que você era antes. Amém? Minha mãe ia dizer, tu mudou da água para o vinho, da noite para o dia. Foi isso que ela me disse um dia, xingou que é o meu pastor lá, o que tu fez com meu filho? Ele disse, eu não fiz nada. Foi Deus que fez. Foi Deus que mudou. Nosso comportamento muda quando há temor no coração. Nossa história de vida muda. Nossa forma de pensar muda. Nossa maneira de caminhar muda. Nossa maneira até de vestir muda. Olha que muda. Deus é poderoso. Pode até não combinar a roupa, às vezes, que a minha mulher me xinga. Não está combinando o negócio. Mas olha que muda. Pode não combinar, mas muda. O Senhor Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. Louvado seja nosso Deus. Terceira transformação que ocorre quando tememos a Deus. Transformação de propósito e de objetivos. Sem temor, o propósito ou objetivo da vida é satisfazer as próprias necessidades. Sejam elas necessidades pessoais ou profissionais. Podemos dizer, a vida toda gira em torno da vontade particular, individual. Amém? Antes de conhecermos a Deus, a nossa vida vive em torno de nós, dos nossos objetivos, certo? Nós vivemos do jeito que dá na cabeça, da forma que a gente acha melhor. Amém? É assim que é? Ou eu estou falando bobagem? A nossa vida gira em torno de nós mesmos. Não tem mudança. Não tem diferença. Mas no momento que há temor de Deus em nossas vidas, o propósito e o objetivo passam a ser a vontade de Deus. Em todos os planos da vida, seja na pessoal, de dar maior importância para o reino, e isso nos cabe ajustar o propósito nosso com o de Deus. Esse é o plano dele. Nós ajustarmos o nosso propósito de vida com o propósito de Deus. No pessoal e profissionalmente, também ter o suficiente para si, a família, para repartir e distribuir com o que necessita. Olha só. Bem diferente. Quando não temos temor de Deus, nós só pensamos em nós, mais. As pessoas pensam, aqueles que não conhecem a Deus, mais. Quero mais. Dá.
mais para mim, mais para mim. Ah, um carro novo, um carro melhor, um carro maior. Uma casa maior, uma casa melhor. Mais dinheiro na poupança, mais dinheiro nas ações da bolsa. Oh, que chique. Mais dinheiro nisso. Preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais. Não chega, não chega, nunca chega e nunca vai chegar. Mas quando a gente submete o nosso coração, a nossa vida, a nossa profissão a Deus, o Senhor Deus nos dá alegria naquilo que nós temos. Nos dá alegria naquilo que nós vamos conquistando, seja devagar, seja bastante. Em nome de Jesus. O egoísmo passa a dar lugar ao amor e compaixão pelo outro. Em Atos 10, 38, gostaria de abrir com vocês. É um testemunho que Pedro dá de Jesus. Testemunho bem legal. O que Pedro via em Jesus? Que é o nosso padrão que a gente falou antes. E Pedro diz assim ali: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Olha o testemunho maravilhoso. Jesus ia por todo lugar fazendo bem, curando os enfermos, livrando os oprimidos do diabo, e Deus era com ele. E nós? Poderia ser esse testemunho das nossas vidas? Lá, alguém que nos conhece de mais longe pode dizer: o Fernando lá é aquele cara que passa por todo lugar fazendo bem, um cara legal, faz o bem, ama as pessoas, ajuda aquele que precisa. Poder dizer isso, Jerônimo? O Jerônimo lá é um cara show, é um cara temente a Deus. E assim esse testemunho seja de cada um. Cada um possa ter esse testemunho no coração. Ter esse respaldo, e isso acontece com o temor de Deus em nossas vidas. Quando nós temos temor de Deus, a nossa vida passa a ter um objetivo diferente. A andar com Deus. Desculpa. E nesse testemunho de Pedro acerca de Jesus, que andava por toda parte fazendo bem. Por vez ou outra, me achei aqui, muitos se dizem tementes a Deus, porém fazem muito menos que aquele que mal acredita que Deus existe, para a tristeza do próprio Deus. Isso a gente pode perceber também. Muitas ocasiões a gente vê pessoas que não conhecem a Deus, ou que a gente percebe que não dão muita ou quase nenhuma importância a Deus, e fazem mais o bem do que os da casa de Deus. A tristeza do próprio Deus. O Senhor Deus nos recomenda fazer o bem a todos. E que a gente possa realmente viver e fazer o bem. E como a gente pode explicar isso? Eu creio até que a gente pode perceber isso, ou por que isso acontece, porque a gente vê uma geração, uma igreja,
na nossa geração que prega mais em benefícios financeiros do que em compaixão. E muito menos sobre as necessidades de seus próximos. Talvez poderia dizer que é uma pregação de egoísmo, uma pregação egocêntrica que a gente ouve quase todos os dias na nossa geração da igreja. Mais para mim, pois eu mereço e sou filho de Deus. Essa é a maioria da pregação que se ouve hoje. Estou indo contra a maré. Estou pregando não. Haja temor, haja compaixão pelo seu irmão, pelo necessitado. E como igreja nós possamos rever ou analisar se o temor que professamos ter realmente ele está existindo, se nós temos sido impactados e transformados, que seja intelectualmente, nos tornando mais sábios, no nosso comportamento, se tem sido percebido pelos outros, e os propósitos e objetivos se estão alinhados a Deus ou à sua palavra. É uma análise que nós precisamos fazer. E a gente percebe, até em 2 casos eu me lembrei, enquanto a gente estava aí, louvando a Deus, 2 casos, um que sofreu o dano por temer a Deus, e outro esqueceu um pouco do temor de Deus e fez coisa errada. Um foi José, o José do Egito. Ele esteve numa situação, estava numa boa, na casa de Potifar, estava cuidando de tudo, estava cuidando até da grana do seu chefe. A mulher o assediou, e ele disse, por causa do temor a Deus, eu não vou me deixar seduzir. Ele fugiu, deixou a roupa lá, mas ele fugiu e teve um alto preço que ele pagou. Ele estava bem, mas por causa do temor a Deus, ele teve que pagar um alto preço, passou mais 2 anos na cadeia. Porque o dono dele achou que ele tinha realmente seduzido a mulher e botou ele na cadeia. Teve até misericórdia, né? Porque normalmente o cara ia para forca, um cara desse, sendo acusado pela mulher do general por assediar ela. Tá louco? Naquele tempo, outras histórias. E uma segunda história. O rei Davi estava bem, estava no auge da sua carreira. Tinha conquistado reinos e o exército dele estava lutando numa outra cidade. E por um momento se desligou de Deus, viu a moça bonita do terraço e disse, essa é minha. E ele caiu numa grande armadilha. Por um momento deixou o temor de Deus de lado. Como precisamos ter cuidado com o temor de Deus, para que a gente não caia numa armadilha. Davi caiu numa armadilha, custou a família, destruiu a família, por causa de um fato que ele se deixou levar, quando estava lá em cima, por cima, como diz, por cima da carne seca, estava muito bem, perdeu muita coisa, perdeu a unidade da família, a família foi destruída, teve que fugir do próprio filho, para não ser morto por ele. E o resto da história todos sabem. Lembrei também de uma outra situação, quando Davi fugia da cidade, depois quando ele fugiu, havia um homem lá que jogou pedra nele, está lá na história de 2 Reis. Ele, não lembro mais o nome, acho que era Simeia, uma coisa assim o nome dele, ou Simei.
Esse homem jogou pedras em Davi, e Davi no final da sua vida disse a Salomão que esse homem não morra sem pagar pelo que fez por mim. E Salomão disse para ele, não é dia de matar ninguém hoje. Tu vai morar aqui na Jerusalém, só que tu não pode passar o riacho. E no dia que tu passar o riacho, tu vai perder a vida. Ele esqueceu de botar um papel escrito na sua casa, para lembrar todos os dias, eu não posso sair dessa cidade. Eu não posso sair dessa cidade. Ele esqueceu de escrever. Ele não temeu o rei da maneira correta. Um dia um escravo fugiu e ele foi atrás do escravo, trouxe de volta e tinha passado o riacho e foi condenado à morte. Não temeu a Deus. Como é importante, não temeu o rei. Como é importante temermos a Deus. Porque por um momento nós podemos estar perdendo a nossa salvação. Pelo fato, ou ter nossa vida destruída por não temermos a Deus. Quão é importante temer a Deus. O temor de Deus, o temor a Deus é o elo que nos mantém no caminho. Nem experiência, nem amigos nos mantêm no caminho. Eles nos ajudam a lembrar. Mas não nos deixam ficar firmes e alcançar o alvo, que é a soberana vocação, a graça de Deus, que está lá em Filipenses 3:12 a 14, eu gostaria que abrisse. Então, experiência e amigos não nos mantêm no caminho de Deus, eles nos ajudam a lembrar, para ficarmos firmes, mas eles não nos mantêm. Só o temor a Deus nos mantém no caminho dele. Amém? Um outro dia, acho que a última vez que eu preguei, falei sobre as experiências. Como é importante ter experiência com Deus, para não se desviar. Mas eu entendo que, refletindo de novo, só o temor de Deus nos mantém no caminho dele. Amém? Vamos ler lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Gostaria que o pessoal do louvor aí pudesse estar a postos. Vamos ver se conseguimos fazer um louvor diferente. Vou pegar ele de surpresa hoje. Filipenses 3, versículo 12 a 14. Está encontrado aqui. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O alvo é Cristo. Jesus Cristo é o nosso Rei. Amém? Eu vou ver se o pessoal do louvor consegue transformar isso em algum ritmo. Jesus Cristo é o nosso Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei. Com bumbo. Que possa ser algo de impacto. Jesus Cristo é o nosso Rei. Gostaria que se colocassem de pé, para a gente poder proclamar, junto com os músicos, em alto e bom som,
declarando: Jesus Cristo é o nosso Rei. Por que eu quero fazer isso? Porque é uma forma de reverenciar a Deus, forma de reverenciar Cristo. Porque, se vocês lembrarem, a igreja lembrar, deve ter olhado filmes antigos, épicos, quando o povo está diante do rei, eles digam: Tu é rei, Tu é o nosso rei. Jesus Cristo é o nosso rei. Jesus Cristo, Ele é o nosso rei. Amém?